Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guie. Bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. E hoje nós vamos ter a nossa companheira Marina Mizuno conversando conosco, trazendo a leitura do Evangelho e da mensagem da noite. A prece de início e final vai ficar com a nossa companheira Rosana Matos. A vibração do passe será conduzida por mim, Patrícia Namura. A vibração das águas pela nossa querida Vilma Capobianco. E, desde já, eu peço que a gente entre em sintonia, né, com os irmãos espirituais, com essa pleiade de irmãos que já estiveram conosco durante o dia, que já se posicionaram no salão da nossa casa. Então, que nós possamos, por alguns instantes, fechar os olhos, nos ligarmos a esses irmãos, deixar a nossa mente, o nosso coração bem abertos, bem receptivos, bem serenos, para que a gente possa receber tudo o que foi programado, preparado para cada um de nós nessa noite. Seja através da palestra com os ensinamentos, seja através das energias que a espiritualidade certamente vai nos trazer através do passe, que nós possamos, ligados, irmanados a Jesus e a esses irmãos, ter uma noite abençoada, feliz e muito proveitosa. Que Jesus nos abençoe. Mestre e amigo Jesus, mentores desta casa, mentores desse trabalho bendito, queremos agradecer por poder estar novamente aqui nesta noite maravilhosa, para receber tudo aquilo que nos foi preparado com tanto amor, com tanta responsabilidade e carinho por nossa companheira Marina. Que possamos envolvê-la em amor, em boas energias, vibrações amorosas. Que possamos estar com nossos corações, nossas mentes abertas para tudo que nos for passado nesta noite, neste Evangelho, neste trabalho bendito. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, que o Mestre Jesus guie as minhas palavras. Nós vamos começar então com um pequeno trecho do Evangelho, depois a mensagem e em seguida a reflexão da noite propriamente dita. Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Agora a mensagem de número 97, do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. No tabuleiro da existência. Seja forte nos embates da vida, e não desanime se o sofrimento visitar em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Agora a nossa reflexão. O nosso tema de hoje, Na Forja da Vida, foi extraído do Livro da Esperança,
um livro psicografado em 1964 por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Emmanuel, não custa lembrar, foi o mentor de Chico. Chico disse certa vez: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Apesar do carinho mencionado por Chico, nós sabemos que Emmanuel foi um guia bastante rígido e o papel dele não era só oferecer amparo e consolo para o seu assistido, mas ele cobrava disciplina, trabalho, para que Chico cumprisse os seus compromissos espirituais. Chico e Emmanuel muito produziram. Chico psicografou mais de 450 livros, e desses, mais de uma centena são atribuídos a Emmanuel. Emmanuel maneja muito bem as palavras, e isso é bem notado no nosso tema de hoje, na forja da vida. Ele faz uma comparação entre a forja e a vida corpórea. Para compreender esse paralelo, é necessário, antes de tudo, que entendamos o que é a forja. De uma maneira bastante simplificada, forja é uma técnica muito antiga usada para moldar metais. A forja tem por objetivo burilar os metais, tornando-os mais puros, mais resistentes. O ferreiro molda o metal através do aquecimento, do calor, e o manipula com ferramentas, martelos, bigornas, prensas. Então, esse metal é trabalhado na pressão, no corte, na pancada. E outro detalhe importante: a forja preza pelo menor desperdício possível. Feito esse esclarecimento, fica um pouco mais fácil entender o que Emmanuel nos quis dizer. A forja está para os metais, assim como a vida corpórea está para o nosso espírito. Vale repetir porque esse raciocínio é muito bonito. A forja está para os metais, assim como a vida corpórea está para o nosso espírito. Se a forja aperfeiçoa os metais, é a vida corpórea que aperfeiçoa o espírito. Se na forja o metal sofre a pressão, o corte, a pancada, e a partir disso ele se torna mais puro, mais resistente, a pressão, o corte, a pancada que nós sofremos na vida corpórea são um caminho para que nós, espíritos eternos, nos tornemos mais puros, mais resistentes, mais próximos da perfeição que viemos aqui buscar. Se na forja a meta é o menor desperdício possível, na vida terrestre a meta deve ser a mesma: aproveitar tudo ao máximo, inclusive e especialmente os problemas, as dificuldades, que na verdade nada mais são do que os desafios e as oportunidades. Desafios existem para serem superados e oportunidades para serem aproveitadas. Então, não desperdicemos o sofrimento que a vida nos trouxer. Do texto de Emmanuel, ainda se extrai outra preciosa lição. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Vamos destacar essas duas palavras, trabalho e sacrifício, ou trabalho e esforço, se vocês preferirem. Sabido que Chico tinha catarata no olho esquerdo, seu olho às vezes sangrava. Durante uma das crises, ele ficou 2 dias em casa, final de semana, sem se apresentar para a tarefa combinada com Emmanuel, que era escrever aproximadamente 30 livros. Ele teve o repouso interrompido pela aparição de Emmanuel. Por que você está aí parado? E Chico carinhosamente respondeu: o senhor não vê que meu olho está doente? E o guia ponderou: e o que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é um luxo. Vejam, se Emmanuel cobrou trabalho, disciplina e esforço de Chico, conosco não seria diferente. Trabalho e esforço, essas são as palavras de ordem. Mais do que o resultado,
o importante é não esmorecer, é seguir, perseverar. Na vida existem medos que precisamos enfrentar, solidões que precisamos suportar, lágrimas que precisamos derramar, doenças que precisamos vencer. E assim o é, pois há imperfeições a corrigir, mudanças para ocorrer, habilidades para conquistar, recomeços para florescer. Guimarães Rosa, um escritor consagrado, disse que viver é um rasgar-se e remendar-se. E é entre rasgos, pontos, remendos, entre sofrimentos e alegrias, entre acertos e erros, que a gente aprende, que a gente se transforma e amadurece. É nesse rasgar-se e remendar-se que tomamos consciência de que melhor do que mudar o mundo é mudar-se por dentro. No Japão, existe uma arte que, quando uma cerâmica ou uma porcelana se quebra, ela é consertada com ouro para juntar as partes quebradas. Essa arte se chama kintsugi. Não é só uma arte de restauro, é a arte de aceitar e valorizar as imperfeições. Em vez de esconder as cicatrizes da peça, elas são valorizadas, elas são expostas, revelando uma nova beleza e tornando a peça única. Na forja da vida, é natural que sejamos quebrados para nos tornarmos uma nova versão de nós mesmos. Cabe a cada um de nós optar pela arte de se remendar, usando o ouro ou não, valorizando e encontrando significado e utilidade para o sofrimento vencido. Emmanuel ainda nos deixa outra importante recomendação no seu texto. Se aspiras à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Significa que, se viemos em busca de evolução, nós devemos nos empenhar em obtê-la. Chico psicografou uma mensagem do espírito Neio Lúcio, antigo conhecido dele e de Emmanuel, que nos leva a refletir sobre todo o investimento que uma vida corpórea exige. A história, chamada A Conta da Vida, é mais ou menos assim. O rapaz completou 21 anos e sua mãe lhe preparou uma festa. Mas, no fundo, ela estava muito preocupada, pois, apesar de atingir a maioridade, o filho não tinha disciplina. Cursou apenas os primeiros anos do colégio e depois não quis estudar mais, trabalhar muito menos. Ao dormir naquela noite, o rapaz teve um sonho em que era procurado por um anjo que tinha um documento nas mãos. Ante a curiosidade do jovem, o anjo disse que aquela era uma conta, a conta dos seres que se esforçaram até aquele momento em proveito dele. Até hoje, falou o anjo, para te sustentar a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, incluindo-se as do arroz, do milho, feijão, trigo, das várias raízes e legumes. Em média, você bebeu 3.000 litros de leite, gastou 7.000 ovos e comeu 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias do ar, das águas e do solo. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. E nem relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos de teu pai, os favores dos amigos e a atenção dos benfeitores que te rodeiam. Em troca, o Senhor da vida manda te perguntar: o que é que fizeste de útil? Pois, pelo que se vê, nada deu de retorno à natureza. Não fiques ocioso, está na hora de produzir algo de bom e marcar a tua passagem pela terra. O jovem acordou e decidiu retomar seus estudos. Vejam, amigos, para nos assegurar a vida, Deus nos dá o ar, o sol, a chuva, os ventos. Para sustentarmos o corpo,
recebemos o leite materno e, na sequência, nos servimos de vegetais e animais. Deus nos proporciona um mentor e sucessivas reencarnações, tantas quantas forem necessárias, para burilarmos o nosso espírito. Com todo o zelo de Deus e com o esforço de tantos para que a vida corpórea se viabilize, não podemos esmorecer, deixar de fazer a nossa parte, desperdiçar as oportunidades. Lutar por nossa evolução é o mínimo que podemos fazer por nós e por todos os que se dispõem a nos assistir nessa jornada. Enfim, para arrematar, um lindo pensamento extraído do livro O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que bem sintetiza a nossa reflexão. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre no meio da alegria e mais alegre ainda no meio da tristeza. É isso, a forja da vida. Muito obrigada. Vamos agradecendo então a Marisa por essas reflexões. Vamos guardá-las na nossa mente. E nesse instante vamos nos colocando numa posição bem confortável, descruzando braços, pernas. Deixando as nossas mãos espalmadas para que a gente possa receber do mais alto tudo que foi preparado para nós nessa noite. Nós vamos sentindo a presença de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, que lideram as caravanas e as equipes espirituais que vão participar do trabalho essa noite. O nosso salão já se encontra repleto de médicos, especialistas das mais diversas áreas, para nos atender a cada um a nossa necessidade. Também sentimos a presença dos religiosos, que amorosamente se encontram ao lado de cada um de nós, orando, fazendo uma prece, vibrando por nós. Nós sentimos o nosso mentor, que diuturnamente nos acompanha e nos conhece melhor que ninguém. Sentimos os mentores deste trabalho, da Casa de Paz e Amor. E assim, nós estamos unidos em pensamento, em energia, a toda essa pleiade de espíritos de luz, que vão agora fazendo com que os passistas já se coloquem numa posição de captação, essas energias que já foram preparadas, manuseadas, através da boa vontade, da dedicação de cada um desses passistas, a espiritualidade agora encontra um instrumento para operar em cada um de nós a cura das dores, das tristezas, do sofrimento. Se não a cura física, pelo menos a cura espiritual. Então vamos aceitar essa cura, vamos aceitar essa bênção através do passe que se inicia agora. Enquanto os passistas vão se movimentando, nós vamos buscando na nossa mente a imagem de Jesus. Nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro, como se estivesse à nossa frente, espalmando as suas mãos e derramando sobre nós sua energia mais doce, mais pura.
E nós vamos sentindo no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário, uma luz se acender, nos iluminar, nos ligar, nos conectar ainda mais com o mundo espiritual, nos fazendo entender e compreender que somos viajores deste plano e que é no plano espiritual, nos valores do Espírito, é que encontramos a nossa verdadeira morada. Nós deixamos essa luz agora invadir o nosso centro de força frontal. E ali essa luz vai iluminando também o nosso pensamento, trabalhando para que ele seja sempre pensamentos de otimismo, de confiança, de positividade, de fé e de esperança. Que nós possamos ter esses pensamentos e que nós possamos dividir esses pensamentos com aqueles com quem caminhamos nessa jornada. E através da fala, no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, nosso aparelho respiratório, nós vamos aproveitando para trabalhar essa positividade dos nossos pensamentos, para falar, para dizer, para contar coisas boas, coisas positivas, coisas salutares, para disseminar o bem, o amor e a paz. Que nós possamos inspirar nesse momento toda essa energia benfazeja, esse ar, essa atmosfera que nos beneficia. E que nós possamos liberar o ar que porventura tenha ficado carregado de preocupações, de dúvidas, de medo. Então, que essa troca de ar, de atmosfera, possa renovar todo esse aparelho respiratório e nos colocar diante da vida com mais firmeza, com mais calma e serenidade. E agora essa luz que vem direto do cardíaco do nosso amigo Jesus, pois ele continua à nossa frente. E essa luz do cardíaco de Jesus vem até o nosso encontro, no nosso cardíaco. E ali trabalha os nossos sentimentos de amor, de compreensão, de tolerância, do perdão. Vai depositando no nosso cardíaco esses sentimentos tão belos, esses sentimentos que nos fazem evoluir a cada reencarnação, a cada experiência, que muitas vezes são difíceis de se cultivar, mas que com força de vontade, com determinação, a gente consegue, porque nós somos centelhas divinas, e o que é divino é de Deus, é de amor e é de paz. Nós vamos agora passando para o nosso centro de força gástrico, onde muitas vezes ali se deposita energias mais densas, que elas possam nesse instante ser desfeitas e que ali nós possamos trabalhar a coragem, a confiança, a certeza de que Deus caminha conosco e nos fortalece. Também vamos passando pelo centro de força esplênico, que é responsável pelas nossas defesas orgânicas, pela nossa circulação sanguínea, então que as nossas células nesse instante possam ser dinamizadas, positivadas no amor, na bem-querência, e que essa seja a nossa proteção. Também vamos iluminar agora o nosso centro de força genésico, na altura do baixo ventre,
onde nós temos o nosso aparelho reprodutor, que deve reproduzir, cocriar, assim como Deus, coisas boas. Então, que nós possamos ter responsabilidade e criar o amor, a fraternidade, a solidariedade, a esperança. E assim nós vamos sentindo agora essa luz descer pelos membros inferiores, as nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés, dando a volta, chegando ao básico, subindo vértebra a vértebra. E nós somos um halo de luz nesse instante, totalmente fortalecidos, totalmente amparados. Esse centro de força básico que nos sustenta, que nos coloca firmes, altivos diante da vida, preparados para, como bem foi dito, trabalhar as nossas questões, trabalhar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, trilhando os nossos caminhos, sempre rumo à evolução. Iluminados, protegidos, reabastecidos nesse instante, nós pedimos que Jesus, ainda segurando as nossas mãos, caminhe conosco até o nosso lar. E ali nós abrimos portas, janelas, pedimos que essa caravana de espíritos amigos possam adentrar ao nosso lar, fazer uma grande higienização, acendemos todas as luzes, abrimos janelas, colocamos flores perfumadas e sentimos essa brisa tão harmônica que equilibra, que traz ao nosso lar essa atmosfera abençoada que nós precisamos para dividir com os nossos queridos que ali convivem conosco. Vamos nos imaginar abrindo o Evangelho Luz, lendo uma lição do nosso querido Mestre, junto dos nossos companheiros de jornada. Vamos abraçá-los, os nossos familiares, e vamos pedir que Jesus cuide de cada um, com muito amor, como está cuidando de nós. Da mesma forma, vamos caminhando agora até o nosso local de trabalho, onde passamos muitas vezes a maior parte do nosso dia. Então pedimos que ali possa haver um farol que ilumina, que protege, que ampara, que direciona, que esse farol possa ser firme e capaz de guiar os passos dos nossos líderes, dos nossos liderados, os nossos passos. Que possamos entender que somos elos e que somente unidos nós podemos vencer as batalhas e sairmos vitoriosos. Caso estejamos à busca de uma colocação, de um trabalho, que não percamos a esperança, que saibamos aguardar o momento certo, que possamos nos preparar na certeza de que esse momento há de chegar, muito em breve. E voltando para a nossa sala, para o nosso recanto, nós vamos, por mais alguns instantes, vibrar pelas urnas dos encarnados, aqueles irmãos que sabemos nesse instante precisam de uma oração, de uma vibração, de uma energia de bênção, de paz, de saúde. Então, se pudermos lembrar dessas pessoas com amor, com carinho, e enviar a cada uma delas os nossos melhores sentimentos, na certeza de que eles serão beneficiados através da espiritualidade maior. E também na urna dos desencarnados, os nossos amados queridos que já se encontram no plano espiritual, que nos antecederam a essa viagem, que eles possam receber o nosso abraço saudoso, o nosso carinho, o nosso sorriso e a nossa certeza de que continuamos ligados. Nós desejamos também a eles o melhor, o caminho de luz, de paz e de regeneração que sempre nos acompanha. Espíritos criados para a evolução sempre. Então, nós estaremos sempre nesse processo de aprendizado,
e de regeneração. Que eles possam sentir o nosso amor eterno. E nessa noite em especial, eu gostaria de convidá-los a vibrarmos pela figura dos nossos pais. Seja esse pai que está presente fisicamente, ou não, que está na figura da mãe, que está na figura do avô, que está na figura de um tio ou de um amigo, não importa. O pai, aquele que guia, que orienta, que conduz, que está ao lado, que é amigo. Então, a esses que são heróis, que são parceiros de toda uma vida, vibremos para que eles estejam cada vez mais amparados pela espiritualidade para conduzir essa tarefa tão bela, tão esplêndida, de guiar os caminhos da humanidade. E assim, nós beijamos as mãos de Jesus, agradecemos a sua companhia, agradecemos o seu amparo, pedimos que Ele esteja conosco e que sejamos capazes de manter todas essas bênçãos que recebemos nessa noite durante toda a semana. Nós vamos seguir agora com a Vilma que fará por nós a vibração das águas. Vamos então, amigos, mantendo esse padrão vibratório, esse padrão energético, para cima, para o alto, essa luz que invade todo esse nosso espaço. E vamos nos alinhar às equipes para a magnetização das nossas águas. Equipes de biólogos, de físicos, de químicos, farmacêuticos, fitoterapeutas, homeopatas, com o auxílio dos pretos velhos, dos índios e caboclos, retiraram da natureza substâncias especiais e que foram transformadas, sintetizadas nos laboratórios do Hospital Alvorada para se transformarem em medicamentos. Medicamentos esses indispensáveis ao nosso equilíbrio. Esses medicamentos, nesse instante, são misturados à nossa água, transformando-a num poderoso elixir. A sugestão dessas equipes é que essas águas sejam tomadas disciplinadamente, com muita responsabilidade, 3 vezes ao dia, pela manhã, no meio da tarde, antes de nos deitarmos. E se tomamos alguma medicação, que ela possa ser ingerida com esta água, para potencializar o efeito daquele remédio que a gente precisa tomar no nosso tratamento. E não esqueçamos sempre de que a cura para qualquer mal é de dentro para fora. É o espírito que se cura para reverberar no corpo físico. Então tenhamos isso em mente e assumamos a nossa responsabilidade de fazer essa forja que foi tão bem explicada na palestra de hoje, para transformar o nosso espírito cada dia mais em cada vez melhor. Que assim seja. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a essa equipe tão maravilhosa, esses amigos espirituais que conosco estiveram nesta noite. Obrigada por todas essas bênçãos, essas benesses, esses ensinamentos tão valorosos, como as nossas companheiras falaram. Que possamos, não só nesta noite, nesta semana, mas em toda a nossa vida, podemos ser transformadores para o nosso crescimento e de nossos companheiros. Que possamos voltar para os nossos lares com tranquilidade,
com segurança, que possamos continuar refletindo e possamos também transmitir para todos os nossos amigos todos esses ensinamentos. Que possamos voltar na próxima semana, mais uma vez, para esse aprendizado bendito. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu tenho um recadinho diferente aqui para vocês. Começou essa semana um curso, ciclo básico do Espiritismo. É um curso que dura 4 meses, é um curso rápido e que tem como objetivo trazer a base mesmo do Espiritismo, né? Aquele que não conhece muita doutrina, que acabou de chegar, que quer conhecer um pouquinho mais. Então, é como a gente abre as portas do Espiritismo através desse curso, né? Ele é simples e ele traz as primeiras noções que a gente precisa para entender um pouquinho mais essa doutrina que a gente abraçou. Começou sábado passado, dia 3/8, das 14 às 15h15. E também tem as terças-feiras, também começou agora, dia 6, das 14 às 15h15 e das 20h15 às 21h30. Então, tem 3 horários em dias diferentes. Se vocês quiserem mais informação e fazer inscrição, é lá na livraria, tá bom? Não percam, ainda dá tempo, uma aula só, é só apresentação praticamente. Então, venham, tá bom? Duração de 4 meses, é rapidinho, não vai cansar e vocês vão ficar com um gostinho de quero mais, né? Para ir fazer o Aprendizes do Evangelho e outros cursos que a casa oferece. Bom, outro recadinho que eu tenho para dar é sobre, adivinha, Evangelho no Lar. A gente só vai parar de falar sobre Evangelho no Lar quando 100% estiver fazendo Evangelho no Lar. Então, por que a gente está sempre insistindo, né, nesse recado? Porque o Evangelho do Lar, a gente já sabe que é uma forma de nos conectarmos com a espiritualidade e trazermos para o nosso lar essa proteção, o amparo, a visita, né, desses espíritos de luz que vão ali para trabalhar a atmosfera do nosso lar, né, para fazer que esse ambiente seja sagrado, seja harmônico, seja um ambiente feliz, né? Como é que a gente faz? Pega um trecho do Evangelho, escolhe um dia da semana, num horário, e vai abrir esse trecho do Evangelho, curtinho, e fazer uma leitura. Posso fazer sozinho? Posso. Posso convidar meus familiares? Opa, melhor ainda, né? Vamos fazer uma leitura, vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que a gente leu, vamos fazer uma vibração, né? Pedir pela paz do nosso lar, pela paz dos nossos familiares, pela paz da nossa cidade, do nosso país, da humanidade, enfim, vamos vibrar positivamente. Nada mais que 15, 20 minutinhos, gente, uma vez por semana. E como eu gosto de dizer, né? Mas isso vai resolver, vai me salvar, vai me livrar de todas as... Não vai. A gente vai continuar tendo, né, o nosso quinhão do dia a dia para resolver. Mas a gente com certeza vai estar melhor amparado, melhor instruído e melhor guiado. Então não deixem de fazer o Evangelho no Lar, tá bom? E a todos, eu em nome de toda a equipe desejamos um feliz Dia dos Pais, que vocês levem um abraço fraterno a todos eles e que vocês tenham um excelente domingo. E até a próxima quinta. Muito obrigada. Paz e amor em Jesus.